Olá, gente, sejam bem-vindos ao Povo Cidadania, esse nosso espaço de conversa que começa agora. Cidadania e transformação. Hoje nós vamos falar de uma política pública que vai muito além da distribuição de alimentos. Ela promove a dignidade, inclusão e esperança. Nós estamos falando do Ceará Sem Fome, que é o maior programa de combate à fome já implementado no estado do Ceará. Gente, com mais de 1 milhão de cearenses em situação de insegurança alimentar grave, o Ceará respondeu com ação estratégica e sensibilidade. Quem está à frente dessa articulação é a nossa convidada de hoje, Lia de Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial do Ceará Sem Fome. Lia, seja muito bem-vinda, prazerzão te receber aqui. Prazer, Alice, todos do Jornal Povo. Que momento importante para a gente poder estar falando um pouco que é o Ceará Sem Fome, que não é só a nossa frente, mas é uma união de esforços de toda a sociedade civil aqui no estado do Ceará, empresas, tribunais, nossas assembleias legislativas, câmaras, municípios, nossos prefeitos e prefeitas, nosso governo federal também com uma política importantíssima aqui no estado, e nosso governador Elmano, à frente disso, com toda a sensibilidade, nos colocou como articuladora desse programa, mas é um programa que permeia aí 19 secretarias no estado do Ceará, e está aqui à disposição de vocês para a gente poder esclarecer e poder levar ao conhecimento de todos e todas, como fazer também parte dessa grande ação, que é uma ação de todos e todas. É de todos mesmo, né? E aí já dá para a gente ver o brilho nos seus olhos quando você fala dessa ação, porque é realmente muito importante, o dado é grande, né? 1 milhão de pessoas numa situação de fome severa, então é uma coisa que realmente preocupa. E é muito bonito quando a gente vê que as coisas se organizam, né? Eu percebo, aí você me corrige se eu estiver errado, que o Ceará Sem Fome é como se ele tivesse colocado debaixo das asas deles todas as pequenas ações que já aconteciam ali, né, no Ceará. Então, descreve ele para mim, explica como é que esse programa está se desenvolvendo hoje. Pronto, esse programa, no início de 2023, ele se instalou com lei, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa aqui do Estado, mas antes ainda, eu mando eleito em 2022, no primeiro turno, uma comissão de transição, onde a gente coordenou esse trabalho, a gente fez um processo de muita escuta, porque a gente gostaria de fazer um trabalho de reconhecimento de todo o que nosso povo da sociedade civil, também empresários, todas as entidades e também tribunais, quem tinha ação direta já de combate à fome, a gente foi ouvir o que a gente podia fazer no Estado para transformar isso de uma forma que fosse uma política permanente. Daí, então, foi feito um diagnóstico junto com a Secretaria de Planejamento do Estado, juntamente com o Instituto de Pesquisa e Estratégias Econômicas, Secretaria de Proteção Social, de Desenvolvimento Agrário, e essas principais secretarias à época, então, nos apresentou um diagnóstico na transição, onde a gente tinha aí algumas ações políticas sociais, como o Vale Gás, o Programa Mais Infância, que beneficia mulheres que têm crianças e adolescentes, crianças até 6 anos de idade com uma renda de R$100 mês, o Vale Gás que a gente entrega 3 vezes ao ano e que complementa também essa renda das famílias, e o Bolsa Família voltou em 2023, de volta, na verdade com a ação mais focalizada na família, que a gente tinha desconstruído isso, era um outro nome que era chamado, um outro gestor federal, e aí com o nosso presidente Lula trazendo, inclusive, um exemplo do estado do Ceará, que era o Mais Infância, trazendo uma contribuição de R$150 a mais para a família que tem criança em todo o Brasil, que seja beneficiária do Bolsa Família, que já é também uma política nossa que foi ampliada para o Brasil, e assim, quando a gente começou, no início do ano 2023, nós tínhamos aí, pelo menos, em insegurança alimentar grave mesmo, para poder apresentar aí um critério, quem era família, com mulheres, chefe de família, com criança e adolescente, com renda per capita de R$198 à época, e que era beneficiário do Bolsa Família com baixa escolaridade, nós encontramos à época 90 mil famílias no estado do Ceará. Ocorre que isso, enquanto a gente licitava o cartão, no primeiro semestre de 2023, nós então tivemos a novidade do Bolsa Família, que foi essa ação dos R$150 por família, e a gente fez uma nova análise do cadastro único no estado do Ceará, e a gente teve uma queda aí de
50%, nós passamos então a beneficiar em junho de 2023 43 mil famílias, exatamente a metade. O quanto é importante a unidade das políticas, a integração dessas políticas. E a partir daí, a gente contemplou as famílias que estão em diversos pontos do nosso estado do Ceará, em todos os municípios nós beneficiamos e lançamos o programa a partir também do diagnóstico de tantas de cisternas que a gente tinha implementado, perfuração de poço, sistemas de água implementados também pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que também a água é necessário chegar em alguns municípios. A gente fala aqui da capital, de Fortaleza, mas nós temos aí diversos desafios no estado, diversos tipos de solo. E nós também, diante desse diagnóstico, nós tivemos também uma análise num grande programa que nós temos aqui de combate à fome, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem eram as nossas crianças, adolescentes que ainda não estavam em tempo integral, a partir daí também surgiu a política de ampliar ainda mais as nossas escolas de tempo integral, porque a gente garante a nutrição dos nossos adolescentes no governo do estado. E juntando, então, todas essas ações, a gente criou, nessa proposta, 3 ações emergenciais. Mas isso, por que o estado do Ceará conseguiu, de uma forma pioneira, Alisson, discutir esse assunto? Porque ele é um estado que vinha já em continuidade de um governo, com avanços na educação, avanços na saúde, independente do governo federal. Então, a gente pôde, então, avançar e focalizar mais uma ação específica pós-pandemia, as pessoas ainda voltando ao mercado de trabalho, a gente com queda de receita também, e estávamos num processo onde a gente tinha que chegar com algo concreto na vida dessas pessoas. Então foi o cartão, que é somente para gêneros alimentícios, no valor de R$300. Isso é uma execução da Secretaria de Proteção Social, pela hoje atual secretária, nossa vice-governadora, a Jade. E a outra ação emergencial, essa é a menina dos olhos do governador Eumano, é a rede de unidades sociais produtoras de refeições, são as cozinhas Ceará Sem Fome. E foi assim um processo realmente de muita escuta. Como que a gente constitui essa cozinha? Porque ela tem várias. Hoje a gente visita toda semana essas cozinhas e a gente passa por espaços muito pequenos, outros cozinhas industriais. E até perguntar sobre isso, que é uma curiosidade pessoal. Como é que vocês identificaram essas cozinhas? E aí, se existe realmente um plano assim de padronização delas para que elas atendam determinados, né? Então, como é que é a rede de unidades sociais produtoras de refeições? A rede é formada pelas pessoas. A cozinha chegou até o governo do estado do Ceará. Elas já estavam constituídas ou por grupo de pessoas físicas que se reuniam a cada 15 dias para produzir refeições e entregar no centro da cidade delas ou na igreja delas, ou mesmo ela fazia isso a cada 2 vezes na semana. Cada um tinha, de acordo com as doações que ela conseguia, ela tinha uma cozinha onde ela reunia um grupo de pessoas, ou então ela era uma entidade formalizada com CNPJ e tinha uma ação de assistência social naquela comunidade e por doações também oferecia refeições para quem fosse frequentasse aquele espaço. Então, o que essa cozinha passou a ser? Ela passou a ser exatamente o que ela é. A rede ela é bem diversificada. O edital, primeiro que foi lançado, que a gente está em outro em curso agora, ele só exigia que tivesse um fogão, 4 bocas, pelo menos, uma geladeira, uma circulação de ar, né, obrigatória, uma pia com água encanada. E assim, Alisson, nós passamos a ter uma demanda, à época, o primeiro projeto era 500 cozinhas no estado. Quando a gente passou o orçamento para o governador, a equipe de transição, ele disse, não, voltem, eu quero um orçamento para 1.000 cozinhas. E a equipe ficava pensando, mas quem são essas cozinhas? Porque a gente não tinha as cozinhas. A gente abriu o edital, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o secretário Moisés, é que faz o gerenciamento dessa política, e um sistema com muita lisura, muita imparcialidade, abriu uma relação, primeiramente, com entidades que têm expertise no estado de gerenciamento de recursos públicos. Essas entidades venceram o edital, com muitos milhões para fornecimento de refeição. E o governo do estado do Ceará, em nenhum momento titubeou, não pensou que eles iam fazer um bom gerenciamento. Eles abriram, então, receberam os recursos, abriram o sistema para que quem quisesse ser cozinha, eu quero ser cozinha. A gente fazia uma vistoria com os nossos agentes de campo
e a gente ainda faz até hoje, para quem quer ser. Legal. E a partir daí, essa cozinha foi se formatando. Nós temos um grupo de trabalho de alimento seguro, ele é um grupo também intersetorial, é ele que define cardápio. Antes de tudo, todas essas pessoas foram capacitadas com boas práticas de higiene, de manuseio, de porcionamento, noções de como formar as 500 gramas, com a gramatura necessária de cada alimento. Todas elas têm esse... Todas elas têm um padrão, que Legal. tem que ter. Tem um cardápio hoje, a cada dia é fornecido 130 mil refeições, é o cardápio daquele dia. Um dia é carne bovina, outro é frango, outro é carne suína. E aí fica variando às vezes se é assado, se é quer dizer, coxa de frango, se é filé de frango. E tem a carne moída e se é carne picadinho com pirão, que é delicioso nosso daqui do nosso Ceará. Então, nós temos esses espaços hoje, espaços deles, são deles, e o Estado do Ceará chega através de uma entidade gerenciadora dessas cozinhas, ele repassa um recurso para essa entidade e ela compra os gêneros alimentícios e entrega lá na cozinha. Ela paga uma ajuda de custo para as pessoas que servem na cozinha, 2 pessoas em cada cozinha. E também o Estado repassa recursos para materiais de higiene para essa cozinha, como também energia, gás e água. E aí a gente começou um processo de formatação e de construção disso. Como é que a gente vai fazer de uma forma padronizada, que garanta a segurança do alimento? E aí, então, nós entramos com o núcleo de tecnologia do Estado, onde ele passou a fazer também análise dos produtos depois que era produzida, ainda faz até hoje, inclusive da água que elas utilizam para cozinhar, passa em laboratório, tudo isso. E nós já fornecemos mais de 45 milhões de refeições sem nenhuma contaminação. Nossa. E tem até um orgulho disso aí também, né? Muito orgulho, porque tem um ingrediente que a gente não tem dinheiro nenhum que pague, Alisson. Que é o amor dessas pessoas colocado nessas panelas diariamente. E isso garante a certeza de que aquele alimento vai nutrir e vai realmente estar garantido a segurança daquele produto. Porque muitas vezes, quem está à frente da cozinha também está em insegurança alimentar grave. Sim. E está alimentando a sua comunidade, é a minha comunidade que está em jogo. E isso foi uma discussão muito grande no governo do Estado, porque como que você vai colocar a alimentação, o nome do governo do Estado do Ceará, dentro de uma cozinha, numa comunidade periférica, onde você não vai estar lá diariamente para garantir a segurança, né, do alimento. Então, em nenhum momento, sempre o governador Eumano, todos nós sabemos da responsabilidade que tem a sociedade civil e toda a sociedade cearense com esse tema, que é um tema que perpassa séculos, né? E não é único do Ceará, e que a gente precisa unir os esforços mesmo. Então foi a partir daí, reconhecendo então esses espaços, a gente quer que vocês não mudem nada. Teve algumas adequações, né, de cerâmica, eles mesmos, a comunidade mesmo foi fazendo algumas adequações necessárias, de inclusive água encanada. E aí eles mesmos iam fazendo esses ajustes, mas as exigências foram as mínimas possíveis, porque a gente queria mesmo reconhecer o trabalho das igrejas, das entidades, dos grupos de pessoas solidárias que tem nesse estado do Ceará. E aí nós estamos hoje com 1.300 cozinhas. Logo foram abertas as 1.000 cozinhas que o governador sonhava lá no início de 2023. Logo a gente lançou esse edital em julho de 2023. Em setembro a gente já começou a abrir aí centenas de cozinhas, ao ponto de final de 2023 a gente já ter as 1.000 cozinhas. Nossa, Ceará Sem Fome. E a gente não terminou aí o trabalho. Tá tudo aberto. E aí nós fomos fazer, Alisson, uma construção coletiva. Porque tinha um esboço dessa ação, porque sempre o governador Eumano dizia, esses espaços eu quero que sejam muito mais do que um espaço de produção de refeição. Eu quero que seja um espaço, porta de entrada para as políticas do governo do estado do Ceará. E em parceria, em pactuação com os municípios, que a gente também possa levar para essas pessoas todas as assistências que elas necessitam. É a vulnerabilidade contra a violência doméstica, a violência de criança e adolescente, é direito de justiça, a gente leva a defensoria pública, então a gente leva para esses espaços outros serviços também, mas principalmente é uma porta de entrada para a autonomia financeira dessas pessoas. Sim.
Então, É fazer um tem a outra caminho, né? frente. É o que eu tinha enxergado no programa quando a gente olha para ele, né? Que ele faz o caminho. A porta de entrada realmente é essa questão da fome, mas depois a capacita, dá condições de que ele vá para o mercado de trabalho e saia da situação, né? Porque uma vez eu saindo da pandemia, muitos de nós todos, o mundo inteiro mudou os seus hábitos, né? Se tinha anos e anos de um empreendimento, depois fechou, não voltou novamente, ficou 2 anos de muita dívida, então mudou muito situações das pessoas que passaram às vezes ela era empregada de anos, depois ela passou a ser empreendedora, mas não dando certo, então ela passou a ter, o que é a insegurança alimentar grave? É você não ter o que comer hoje, amanhã você faz às vezes um bico, tem um trabalho, até que a outra frente do governo do estado, muito forte, o governador Eumano viajando muito também, veio também investir em abertura de vagas no mercado de trabalho. Para que a gente pudesse estar, o que é a demanda do mercado, o que a gente pode fazer para a gente poder estar absorvendo essa mão de obra. Daí então a gente, com a Secretaria de Trabalho, em 2024, em julho, a gente lançou o eixo Mais Qualificação e Renda. E aí, unindo os esforços das secretarias do Estado que faz qualificação hoje, nós estamos indo nestes espaços. Veja só, nós temos equipamentos como o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho em todo o Estado, equipamentos sofisticados, com ar-condicionado, cadeiras, lousas, TVs, para dar um bom conforto de aula. Isso é uma coisa que o Estado tem, essa política de formação. Mas nós também precisamos, nesse ponto da ação emergencial, chegar até essas periferias e levar o curso no local. Sim. Então, nós estamos aí com uma meta, com parceria com o SEBRAE. Essa é também a grande frente do programa, que, como eu te disse, era a porta de entrada para a autonomia. E mais de 10 mil pessoas foram formadas em um semestre. E nós não estamos só formando. Aí vem a beleza que é fazer parte dessa história. Essas pessoas, ao término do curso, elas são consultadas. Você quer empreender ou quer ir para o mercado de trabalho? Não, eu não quero me arriscar com comércio, né? Tem pessoas mais conservadoras que quero ser só empregada mesmo. Então, esta vai pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, se cadastrando e vai para entrevistas de trabalho e para o mercado. A que quer empreender, que aí nós temos hoje um mundo de mães com mães atípicas, né, com crianças que necessitam de mais presença delas em casa, então elas estão optando muito pelo empreendedorismo. E aí quem quer empreender, ela passa por uma mentoria, por um seminário de sensibilização no SEBRAE, pelo programa naquele espaço da cozinha. Ela também é formada para uma mentoria, que é como se fosse uma consultoria, são 12 horas de consultoria para ela formatar todo o projeto de negócio dela, de marketing, de também orçamento que ela necessita, e ao final ela ainda recebe um crédito do governo do estado, que é um outro programa lindo, que tem feito muita diferença na vida dessas pessoas, que é o Ceará Cred. É um crédito onde preferencialmente são mulheres de baixa renda, e também elas e eles que estão nesse programa estão tendo a prioridade para receber esse crédito. São créditos que partem de R$2.000, quase a fundo perdido, e ao final do retorno desse crédito, eles recebem até um bônus se for pago em dia, toda a parcela. Então, nós estamos nesse processo, Alisson, de estar, inclusive, inaugurando padarias entre elas estão fazendo associações entre elas, criando padarias e tendo já renda a partir do curso que elas estão frequentando. Então, nós temos curso na área de gastronomia, na área de serviços, que aí também tem até de pedreiro nas cozinhas. Temos curso na área de beleza, desde depilador, design de sobrancelha. Nós temos aí de manicure, de unhas em gel. Nós temos na área de gastronomia diversos cursos, se imaginar, desde pratinho feito. E temos também na área de administração, temos curso de assistente administrativo dentro das cozinhas. E os espaços, quando a gente vai, se você via a empolgação dessas pessoas, de poder ter um curso gratuito. Sim. E poder almejar com aquele certificado uma realização de sonho, ou mesmo dar passos
né, maiores, subir degraus na vida, que é o que as pessoas precisam. Elas querem oportunidade, né? Pronto. Exatamente. A gente gera esperança. E tudo isso, aí onde eu comecei falando sobre a construção coletiva, foi fruto de uma rodada de conversa que a gente teve com as 1000 cozinhas. Então, a gente saiu, eu pessoalmente, saí em todas as regiões do estado, reunindo todas essas cozinhas. A gente dividiu o estado em territórios, para poder fazer o termo de parceria, né, das cozinhas. E a partir daí a gente começou a ouvir quais eram as necessidades e a gente ia fazendo mudanças, dentre elas uma proposta dessas meninas que eu dou todo o crédito, todo esse êxito, porque é algo que a gente escuta, esse processo de escuta é muito importante. E elas, por que o Estado não paga a nossa água? Quem é cozinha não recebe isenção, porque não é CAGES? Isso é perfeito. Então hoje, quem é fornecido pela CAGES, que é uma parceira do Estado, né, uma empresa que presta serviço nesse ramo, o Estado paga, dá isenção para esta cozinha e é o Estado que assume a despesa daquela água, que é uma outra despesa que o Estado tem, mas que tem sido muito importante para que a gente tenha menos burocracia nesse repasse de recursos para pagamento de água. Outra construção coletiva que a gente fez foi esse eixo de mais qualificação e renda. Não tinha uma cozinha que você vá, que o beneficiário ao receber a refeição, ele diga, eu quero um emprego. Muito obrigado por essa refeição, faz muita diferença na minha vida, mas eu quero mesmo um emprego, eu quero mesmo trabalhar. Então, a partir desse ânimo e também dessa necessidade, a gente viu que a gente tinha que chegar nesses espaços, além dos demais equipamentos que nós temos, com as prefeituras, a gente chega através de outras formas, concursos, mas a gente tem visto realmente a importância que às vezes realmente as pessoas não se pertencem a um equipamento, ele até mora às vezes ao lado do equipamento público, que é para ele utilizar. Ele não se apropria, não sabe nem que é para ele, é dele, é direito dele. Então, esse é um espaço também de direitos, e a gente poder socializar, sensibilizar para essas pessoas que elas são seres importantes aqui no nosso estado. Inclusive, a gente diz que a refeição dela é ela que está pagando. Somos nós, trabalhadores, Alisson, que estamos fazendo esse programa acontecer. Nós estamos devolvendo para ele o imposto que ele nos paga. Sim. Né? Então, Aí temos também uma outra frente emergencial, que é a unidade central. Essa também a gente envolve aí, a primeira ação dela foi muito marcante para nós do programa, que foi uma ação no Dragão do Mar, com a atividade Aerofest Dragão do Mar, no mês de abril, uma atividade com jovens, e todos os jovens com 1 quilo de alimento para acessar ao show. E aquilo para mim me comoveu tanto naquela noite, porque, nossa, esses jovens que estão com a sacolinha com 1 quilo de alimento, eles vão curtir a festa, mas minimamente ele foi conscientizado que ele entregando aquele quilo de alimento, tem alguém no estado do Ceará necessitando daquele quilo de alimento. Então, eu posso fazer. Então, até quando eu for comer amanhã na minha casa, eu não desperdiçar, que é outro problema também da forma a gente desperdiçar muito. E, por fim, nós temos também, ainda nessa construção coletiva, nós fizemos junto com as secretarias do estado do Ceará, outras frentes, eixos importantes no programa, que é mais agricultura familiar. Sim, fantástico. Aí a gente tem relatos importantíssimos, que também é fruto da demanda das próprias cozinhas. Olha, eu estou até produzindo aqui para ver se o produto não fica melhor da minha batata. E aí nós temos o antes e o depois da agricultura familiar. As próprias beneficiárias do sabor da refeição, quando é produto da agricultura familiar e quando não é. Então, nós estamos também fomentando. No caso dela, funciona aqui na capital também? Dá para fazer porque elas precisam plantar, né? E aí, pois então, nós temos também uma rede de sisteminhas aqui, até inclusive com produção de peixe aqui na nossa zona urbana. Mas esse caso dos legumes, como são muito em quantidade, são milhares de refeições gerenciadas por cada entidade que faz a compra. Então, eles compram de cooperativas. E, no caso, muitas de Fortaleza, pega aqui da região do Maranguape, a Grande Fortaleza, e vem para cá. Como também desce da Serra Grande. Sim. Nossos legumes,
nossas hortaliças também para nossas cozinhas. Então, a parte vem também da região do Vale, então onde a gente tem produção, né, efetiva de hortaliças e legumes, a gente tem comprado mais. Mas tem cozinha ousada que planta a hortaliça, o cheiro verde, né, que é muito utilizado, que é aquela nossa tradição do Ceará, de dar aquele sabor, aquele cheiro final, né, na panela. E a outra frente também que nós temos, outro eixo muito importante, é o eixo de sustentabilidade. Esse eixo é junto com a nossa Secretaria de Meio Ambiente, a gente hoje fornece isopor, a refeição no isopor, porque é o que é garantido, toda essa nenhuma contaminação, toda esse dado que nós temos de ter 46 milhões de refeições, nenhuma contaminação, é fruto também desse isopor, é um preço também mais acessível. Mas ele também está sendo estudado pelas nossas universidades, como que a gente aproveita melhor essa matéria-prima para a gente poder não ficar só colocando no nosso lixo, mas que ela possa ser reaproveitada. E, por fim, a gente também tem uma outra frente que é da governança do programa, por isso também que a gente tem estudado muito, estabelecido indicadores para que a gente possa chegar onde a gente chegou. A gente teve a grata alegria do Instituto de Pesquisa de Estratégia Econômica e IBGE também. Na última pesquisa de 2024, nos dados, nós tivemos, pela pesquisa nacional, né, de amostra domiciliar, uma saída aí de 600 mil famílias cearenses da extrema pobreza e pobreza, o que é muito importante, porque, lógico, não é a única ação do Ceará Sem Fome, porque o Ceará Sem Fome, ele além do fornecimento da refeição, ele traz o programa Mais Infância, ele traz o Vale Gás, ele tem a qualificação, ele tem o Bolsa Família, ele tem as políticas de água, de acesso à água, de agricultura, e aí nós, junto com esse combo de ações, que eu costumo dizer, a gente conseguiu ter esse grande êxito nessa pesquisa, mas que a gente ainda não sossegou nem um minuto, conquistamos o máximo. Não, nós vamos cada vez mais chegar, porque a gente quer chegar no indicador que é 100% das famílias cearenses não necessitar desse suporte, né, de que é complementação da refeição, mas que as pessoas possam ter a sua própria autonomia. Lá na frente ele vira um programa só de capacitação, né? E quando essa história da fome não existir mais, é o sonho, né? Isso, inclusive, nosso sonho, e a gente já está meio que partilhando isso com elas, é que elas já chegaram para mim e disseram assim: Lia, você lembra quando você entregou pela primeira vez uma quentinha para mim? Pois olha aqui meu negócio. Olha, compra aqui minhas coisas, estou fazendo isso, estou produzindo aquilo. Então, eu penso que nessa passagem desse programa e dessa conscientização e sensibilização dele, que também não fica só no Ceará, nós temos pactuantes de fora do Ceará, temos da ONU também e da FAO. Então nós estamos aqui construindo, Alisson, um grande processo de mudança mesmo, de cultura, né, controle do desperdício. Nós temos outra frente também, que é o programa Mais Nutrição, que a gente reaproveita as frutas e verduras na Ceasa. Não sei se você sabe, tem uma fábrica, mini fábrica, onde a gente inclusive faz sopas super nutritivas, em parceria também com empresários aqui, recebe um pouco de carboidrato e acrescenta esses legumes e forma uma sopa com legumes desidratados e super nutre nossas crianças, que vai também para outras entidades que são credenciadas aqui no estado. E essa ação da Unidade Central, ela hoje beneficia mais de 280 entidades, que são outras entidades, sem ser a das cozinhas, que recebem cestas básicas prontas para fornecer para as famílias que têm acesso às políticas e às ações daquela entidade. Então é isso que é o programa. A gente costuma dizer que ele é muito mais que um prato de comida. Com certeza. E que com certeza a gente vai estar nessa passagem no futuro de entrar num estabelecimento e essa pessoa dizer: eu lembro de você, eu talvez com mais rugas, né? Eu lembro de você lá naquele ano de 2020, não sei quanto, e você, quando a gente mais precisava, o governo do estado nos deu a mão. E hoje aqui nosso negócio, nosso empreendimento. Então é isso que a gente vem despertar, né, pós-pandemia e também com todas as dificuldades, desafios e desigualdade social que o estado enfrenta.
a gente vem despertar realmente um novo olhar das pessoas, um novo sonhar, e é isso que o programa vem plantar, essa sementinha em todos. Aqueles que recebem e aqueles que também se doam para poder fazer acontecer, que são muitos pactuantes. Movimentos sociais, sindicatos, prefeituras, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, o Governo Federal, MDS muito próximo, as universidades, as igrejas, né, a sociedade civil como um todo. Então, tem sido muito rico. A sociedade civil, assim, para que você faça parte, né? Sim. É doando para essas instituições ou tem alguma coisa no Ceará Sem Fome, algum que você possa acessar nós temos também? o site cearasemfome.ce.gov.br, lá tem uma aba Pacto. Você diz que quer fazer parte do Ceará Sem Fome, você clica lá e a gente recebe o e-mail. A partir daí a gente faz as tratativas. Porque às vezes a pessoa quer só eu quero estar na cozinha, vivenciando, quero dar um plantão na cozinha um dia, né? Que seja, que você quiser fazer por um Ceará Sem Fome, a gente costuma dizer que é um pacto por um Ceará Sem Fome. Então, você se manifesta e a gente entra em contato e a gente monta essa rede e une esses esforços. Perfeito, e é muito bonito, viu? Ver você falar assim também, a gente teve uma aula, que você deu uma aula de Ceará Sem Fome, que é muito legal, que é pra gente entender como o programa acontece, né? Inclui quantas frentes que são importantes, como você disse, que não é só doar, né? Mas tem toda uma série de capacitação e outra coisa. Obrigado pela tua presença, tá certo? A gente que agradece. Você tem aí ainda a câmera para se você quiser dizer alguma coisa, fechar o seu... Tá, gente, o Ceará Sem Fome, então, ele é fruto realmente dessa unidade de pessoas que sonham por um Ceará melhor, um Ceará mais justo. E enquanto tiver um cearense necessitando da mão do governo do estado para garantir a segurança alimentar, ele vai estar em pleno vapor e a gente vai estar à frente, junto, construindo coletivamente, né, com toda a sociedade cearense, para que a gente possa, em breve, muito breve, a gente não ter nenhum cearense necessitando de uma complementação para a refeição. Então, que a gente possa construir, eu convido você, para a gente possa construir isso juntos, para se pactuar por um Ceará Sem Fome, acessando nosso site, como eu falei aqui, o cearasemfome.ce.gov.br, para que a gente faça parte dessa história, que é muito importante na vida das pessoas. Então, muito obrigada, Jornal Povo, por esse momento muito importante de cidadania. A gente também tem a rede de comunicação como pactuante. A gente chega até as pessoas através de vocês, então é muito importante que a nossa rede de comunicação local principalmente faz. Quero agradecer também todo o suporte desde o início desse programa e que a gente possa continuar ainda essa parceria, porque o nosso povo precisa que chegue até a rede social deles, que chegue até a TV, que chegue por impresso, que a gente possa estar se comunicando, e a gente agradece pela grande ação aqui desse espaço. Pois é, obrigado, viu, Lia? Nada. Então, gente, se alimentar é um ato político, cuidar da fome é um gesto de civilidade. Hoje nós vimos aqui que o Ceará Sem Fome não é apenas um programa, é uma rede de solidariedade e de reconstrução dos direitos, né? Lia falou bastante disso. Então, muito obrigado, Lia, mais uma vez. E aí, você por essa conversa tão generosa e também a você que está assistindo, ter ficado até aqui com a gente, tá certo? Fica aí o convite, porque a fome não se combate sozinho. Nós vamos junto aí com informação, ação, empatia, resolver esse problema se Deus quiser, né? Então, gente, até a próxima em mais um O Povo Cidadania.